A indústria aeronáutica da China tem se tornado um dos setores mais dinâmicos e promissores do mundo, apresentando um crescimento impressionante tanto em termos de volume de passageiros quanto no desenvolvimento de suas próprias aeronaves. Este avanço não se limita apenas à ampliação da frota doméstica, mas também à produção e desenvolvimento de aeronaves próprias, com o objetivo de rivalizar com os gigantes ocidentais Boeing e Airbus, que dominam a indústria global de aviação. Com isso, a China se posiciona para se tornar não apenas o maior mercado de aviação do mundo nas próximas 2 décadas, mas também uma grande potência na fabricação de aeronaves. O crescimento da aviação na China tem sido notável, especialmente no que diz respeito ao mercado interno. Durante os feriados do ano lunar anterior, o turismo doméstico na China cresceu impressionantes 47,4%, o que foi um grande impulsionador da economia local e indicou uma crescente demanda por voos domésticos. Isso é reflexo de uma população crescente e de um aumento na classe média, que cada vez mais vê os voos domésticos como uma opção viável para suas viagens. Estima-se que, se essa taxa de crescimento continuar, a China se tornará o maior mercado de aviação nacional até 2040, ultrapassando os Estados Unidos. Além disso, o governo chinês tem incentivado esse crescimento com políticas que favorecem a construção de novos aeroportos e a expansão das infraestruturas de transporte aéreo. Com o aumento do número de passageiros e a expansão das rotas internas, as companhias aéreas chinesas têm enfrentado a necessidade de aumentar suas frotas, o que torna o mercado interno um terreno fértil para o crescimento da indústria aeronáutica local. A grande questão é que a China não está apenas se tornando um grande mercado de consumo, mas também está desenvolvendo suas próprias aeronaves com o objetivo de desafiar o domínio de Airbus e Boeing, as 2 maiores fabricantes de aeronaves do mundo. O Comac C919, uma aeronave de fuselagem estreita, é um exemplo claro do esforço da China em entrar no mercado de fabricação de aeronaves. Com uma configuração que visa competir diretamente com o Boeing 737 e o Airbus A320, o C919 promete ser uma opção mais barata, com o grande atrativo de ser uma opção local, o que é extremamente relevante para o mercado chinês. Embora o C919 não seja necessariamente melhor do que os modelos já existentes da Boeing e da Airbus, ele se encaixa bem no mercado de aeronaves de corredor único, oferecendo uma alternativa mais acessível e com o benefício de ser fabricado localmente. Isso torna o C919 uma opção interessante para as companhias aéreas chinesas, que podem se beneficiar de custos mais baixos e maior apoio governamental. A Comac, que é o fabricante do C919, está claramente apostando na força de seu mercado interno para impulsionar a adoção dessa aeronave. Contudo, o C919 é apenas uma parte da estratégia da China para dominar a aviação mundial. O Comac C929, uma aeronave de fuselagem larga, foi desenvolvido para competir com modelos como o Airbus A330, o Boeing 787 e até o Airbus A350. O C929 possui capacidade para transportar entre 250 e 320 passageiros e foi projetado para rotas de longo curso, com um alcance que pode chegar a até 12.000 quilômetros. Este modelo é parte de um esforço de longo prazo para substituir os modelos de aeronaves ocidentais em rotas internacionais, com o governo chinês visando tornar o C929 uma alternativa viável para as grandes companhias aéreas internacionais. Com um crescimento notável no número de passageiros, a construção de infraestrutura aérea avançada e a busca por inovações tecnológicas de ponta, o país está moldando o futuro da aviação global. O investimento maciço do governo chinês no setor, aliado ao seu ambicioso plano de modernizar sua infraestrutura e desenvolver novas tecnologias de aviação, coloca a China em uma posição de liderança no mercado de transporte aéreo, tanto a nível doméstico quanto internacional. Vamos explorar as principais frentes desse desenvolvimento, incluindo o crescimento dos aeroportos, os avanços na tecnologia de aeronaves e as projeções para o futuro da aviação na China. Em 2015, o governo chinês anunciou um plano ambicioso: construir 136 novos aeroportos até 2025. Até agora, esse objetivo tem se mostrado viável, com a China já avançando significativamente em termos de infraestrutura. O número de aeroportos está aumentando não apenas nas grandes cidades,
mas também em áreas menores, para garantir que a aviação se torne acessível em todo o território nacional. Esse crescimento é crucial para suportar o aumento do tráfego aéreo. Estima-se que o número de passageiros na aviação civil da China ultrapasse os 700 milhões em 2024, com 930 milhões projetados para 2027. Esse aumento deve-se ao grande crescimento econômico do país, à urbanização acelerada e ao crescente número de pessoas que estão se tornando cada vez mais dependentes do transporte aéreo. De fato, a China está superando os Estados Unidos em termos de número de passageiros desde 2019, refletindo sua ascensão como a maior nação do mundo em termos de tráfego aéreo. Para suportar esse volume crescente, o governo chinês tem investido na construção de aeroportos modernos e eficientes. Exemplos disso incluem o novo aeroporto da Baía de Dalian Jinzhou e a expansão do aeroporto de Guangzhou, que, com suas obras de ampliação, se prepara para se tornar um dos maiores centros de transporte aéreo da região. Além disso, outras cidades como Suzhou, que tem uma população de mais de 10 milhões de pessoas, estão vendo o início de suas próprias construções de aeroportos para atender a crescente demanda por transporte aéreo. Os aeroportos chineses também estão se modernizando. Muitas das grandes plataformas estão passando por reformas para acomodar mais passageiros e garantir uma experiência de viagem mais eficiente e confortável. Isso inclui a construção de novas pistas, terminais mais espaçosos, bem como sistemas de controle de tráfego aéreo mais sofisticados e automatizados. Outro aspecto importante da transformação da aviação na China é um investimento em tecnologias de ponta, como o desenvolvimento do sistema Beidou, o sistema de navegação por satélite próprio da China. O Beidou já está em operação, e a precisão de seu sinal supera o GPS em várias regiões do mundo. Enquanto o GPS tem uma margem de erro de cerca de 4,9 metros, o Beidou pode fornecer uma precisão de até 1 metro, o que representa uma melhoria considerável na navegação aérea. Esse sistema é crucial para a aviação, pois ajuda a garantir uma navegação mais precisa e confiável, essencial para a segurança e a eficiência dos voos. A China tem o objetivo de expandir o uso do Beidou para além do território nacional, oferecendo uma alternativa viável ao GPS para navegação de aeronaves em várias regiões do mundo. Já é possível ver grandes empresas de navegação adotando o sistema, e acredita-se que ele tem um grande potencial para se tornar uma alternativa ao GPS, especialmente considerando sua precisão superior em algumas áreas. Além disso, a China está investindo no desenvolvimento de novos motores para aeronaves que poderiam revolucionar a aviação comercial. Relatórios recentes indicam que engenheiros chineses podem ter desenvolvido um motor de aeronaves capaz de operar a velocidades hipersônicas. Isso significa que as aeronaves poderiam atingir velocidades superiores a Mach 5, 5 vezes a velocidade do som. Um salto gigantesco em relação aos motores atualmente utilizados na aviação comercial. O desenvolvimento desse motor hipersônico, se comprovado, poderia representar uma verdadeira revolução na aviação comercial. Imagine um voo de Londres a Nova York em apenas 17 minutos. Isso seria possível se a tecnologia hipersônica se tornasse viável. De acordo com os relatórios, o motor teria a capacidade de atingir até 16 vezes a velocidade do som. Uma marca impressionante e muito além das capacidades do Concorde, que já foi considerado um dos aviões comerciais mais rápidos da história. Embora esse conceito seja fascinante, é importante encarar os relatos com cautela. Existem muitas especulações sobre o alcance real dessa tecnologia, e os engenheiros chineses ainda estão trabalhando para testar e desenvolver essa capacidade. A ideia é que o motor operaria de maneira diferente dependendo da velocidade. Abaixo de Mach 7, ele funcionaria com uma técnica de detonação contínua, onde o combustível se mistura com o ar e cria uma onda de choque. Acima de Mach 7, o motor mudaria seu funcionamento, concentrando a onda de choque em uma plataforma circular na parte de trás do motor, criando uma detonação oblíqua. No entanto, esse tipo de motor exige materiais extremamente resistentes ao calor e à pressão gerados em velocidades hipersônicas, o que representa um dos maiores desafios da tecnologia. A construção de aeronaves que possam suportar o atrito e as altas temperaturas geradas nessas velocidades ainda é um grande obstáculo técnico. Mesmo assim,
O simples fato de que a China está investindo em tecnologias que poderiam possibilitar voos hipersônicos coloca o país na vanguarda da inovação na aviação. Com um crescimento anual médio de 10,5%, a indústria da aviação da China está se expandindo rapidamente. A frota de aeronaves de fuselagem estreita e larga do país aumentou significativamente nos últimos anos, com aumento de 18% e 26%, respectivamente, até 2023. Esse crescimento indica que a China não só está se preparando para lidar com o volume crescente de passageiros, mas também se posicionando como uma potência na produção de aeronaves e no design de novos modelos. Além disso, a China está investindo fortemente em empresas nacionais de aviação, como a Comac, que está desenvolvendo seus próprios modelos de aeronaves, como o C919, um avião de corredor único destinado a competir com o Boeing 737 e o Airbus A320. A Comac também está trabalhando no desenvolvimento do C929, um avião de fuselagem larga projetado para competir com o Boeing 787 e o Airbus A350. Esses desenvolvimentos são importantes, pois, se a China for capaz de produzir aeronaves competindo diretamente com gigantes da indústria como Boeing e Airbus, isso pode transformar o equilíbrio de poder no mercado global de aviação.